Expulso por ser de direita. Mais um absurdo que a gente vê que a esquerda infiltrada em várias camadas da sociedade, em vários órgãos, que com esse poderzinho eles conseguem fazer o inferno na vida de qualquer pessoa. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações do Brasil e do mundo também. Bom, saiu aqui na Gazeta do Povo, aluno expulso do curso de Direito da USP se pronuncia, perseguição política. E vamos entender um pouquinho a respeito desse caso aqui, que eu acho muito importante. É o modus operandi da esquerda. Por isso que hoje eles estão infiltrados em todas essas camadas. Conhecido como estudante de direita, desde seu ingresso na Universidade de São Paulo, em 2020 o aluno Vitor Henrique Alf Gomes afirma que foi expulso da instituição no final da graduação por perseguição política. O paulista de 22 anos concluiu o curso de Direito com alto desempenho acadêmico, média geral 9,1 e nota máxima no trabalho de conclusão de curso. No entanto, afirma que enfrentou um processo administrativo disciplinar, PAD, com viés político e que o expulsou da instituição e o proibiu de se formar. Entendo desproporcional a expulsão do aluno, apontou pela Rede X a professora de Direito Penal na USP, Janaína Pascoal. Todos os critérios cumpridos, notas altas, não pode colar grau, não se trata de um aluno abertamente de direita. O espírito de conciliação teria falado mais alto, continuou a jurista. Professor José Maurício Conti, de Direito Financeiro da USP, também se manifestou no espaço de comentários da postagem. Participei do julgamento e analisei todas as provas. Uma decisão absurda e profundamente lamentável, escreveu o docente, caracterizando o caso como vergonhoso. A Gazeta do Povo Conti explicou que faz parte da comissão deliberativa da Faculdade de Direito, composta por professores, servidores e ex-alunos, e por isso teve acesso a todo o processo. Não há nada que pudesse ser transportado para o mundo acadêmico para justificar essa decisão, garantiu o especialista, apontando que as provas são extremamente frágeis e que a versão do estudante é coerente e sempre foi a mesma. De acordo com o professor, o PAD foi aberto pela instituição após uma desavença do rapaz com a namorada em 2022, quando o jovem fez uma reclamação contra a garota na ouvidoria da Faculdade de Direito, onde também estudava. Após a alegação de defesa da moça, no entanto, a diretoria inverteu a denúncia. Olha só. A diretoria inverteu a denúncia, abrindo o procedimento administrativo contra Victor. O caso está em sigilo, mas reportagens publicadas nos últimos dias mostram que as acusações tratam de situação equivalente a assédio sexual e importunação durante trabalhos escolares e nada disso foi comprovado, garante o professor. Quem analisou as provas, e isso posso afirmar com absoluta segurança, sabe que são extremamente fracas, a começar pela palavra da vítima, que dá depoimentos divergentes. A vítima aqui, ela dá depoimentos divergentes, então não tem uma versão certa aqui. Resumindo essa história, quem tiver interesse em ver, eu vou aproveitar e deixar o link aqui, aqui embaixo nos comentários também. Em resumo, ele chegou a namorar com essa moça, eles terminaram, ficou um tempo separado, depois voltaram a conversar, decidiram reatar, eles começaram a se encontrar, só que foram vistos juntos por alguns colegas, alguns conhecidos lá, e parece que muitas dessas pessoas já não gostavam deles, e ficaram forçando a barra, falando que, não sei o que falaram pra ela, mas ela parece que passou a se afastar dele, ele tentou um contato, só que aí começaram a surgir algumas histórias de que ele teria puxado ela, de que apareceu um roxo no braço dela, só que isso aí foram histórias, não teve prova nenhuma, não teve demonstração nenhuma, inclusive várias pessoas falaram que ele sentou ali do lado dela pra tentar conversar, mas ela se levantou e não vi ele puxando ela em momento nenhum. Então todas as testemunhas comentam que não teve nada, mas eles insistem em colocar essa situação. Então, diante dessa perseguição, desse assédio que ele sofreu e dessa... que é uma calúnia, né? Houve uma acusação de um assédio e ele foi na própria diretoria para poder abrir esse procedimento, esse PAD, contra ela, porque isso seria um assédio, estaria atrapalhando ele nos estudos. Só que aí o que acontece? A administração, ela reverteu. Por quê? Porque normalmente, principalmente USP, a gente sabe que esse pessoal aí é antro esquerdista. Então só tem pessoal retardado lá e eles querem sempre manter essa hegemonia. E aí o que acontece? Eles reverteram esse PAD, colocou ele como acusado e aí ele começou a responder. E nas vésperas de ter a formatura, eles simplesmente expulsaram ele e ele foi incapaz. Ou seja, algo que aconteceu fora, eles começaram a colocar ele como assédio, coisa que é externa. Ele entrou com o PAD porque a calúnia que ela fez dentro da faculdade começou a disseminar entre outros alunos e estava atrapalhando ele a frequentar as aulas. Aí o que acontece? Eles inverteram a situação, colocou ele como acusado de assédio, e aí ele já não podia mais frequentar a sala de aula.
Aí começou realmente a problemática. Vitor passou a responder um PAD, foi privado de frequentar as aulas no final de 2022 e precisou mudar de turno, sem contar com a ex-namorada. Sem contato com a ex-namorada. Fato confirmado pelas testemunhas. Além disso, conta que vários amigos foram questionados sobre possíveis atitudes preconceituosas dele dentro e fora da USP. A tônica do PAD foi procurar na minha vida pessoal opiniões que, para eles, seriam consideradas homofóbicas, racistas, etc., pontuou o estudante, comentando que foi indagado, inclusive a respeito de cotas raciais e nazismo. Ou seja, todo aquele lixo ideológico que tem na mente desse pessoal alienado, eles tentaram jogar para dentro desse processo administrativo para tentar construir uma narrativa minimamente plausível. Ou seja, o modus operandi hoje que a gente vê no STF e em outros tribunais começa na formação dessas pessoas. Na formação, já nos estudantes, já na faculdade, a gente já vê essa distorção das regras. Eles já são ensinados nesse ponto aqui como que eles podem utilizar a máquina e o sistema a favor daquilo que eles querem. Então, nós precisamos excluir essas pessoas com um pensamento divergente do nosso. Como que a gente pode fazer? Não, vamos usar o sistema a nosso favor aqui. Mesmo que não esteja documentado, a gente cria uma narrativa, cria uma história e a gente consegue incluir isso em um processo administrativo criado aqui da nossa cabeça. Pronto, o mesmo modus operandi que a gente vê nesses tribunais hoje em dia. Teve até um depoimento em que a testemunha fala que eu sempre repudiei o nazismo por eu ser de direita, inclusive por eu achar o nazismo tão ruim como o comunismo. Revela. Então já começa, a gente já percebe que realmente esse pessoal tenta colocar essa pecha, eles acham que, eles não sei, eu acredito que eles devem saber que nazismo e comunismo são basicamente dois irmãos, é o mesmo modus operandi, mas eles, como tem uma pecha ruim, né, o nazismo, eles ainda tentam defender o comunismo, aí tenta jogar em qualquer um esse rótulo aí para qualquer um que eles não gostam. Então, se eles não gostam, é fascista, é nazista, tudo isso. Além de revelar que julgadores manifestaram descrença em seu depoimento, o colega denuncia que foi coagido durante testemunho. Eles forçando o testemunho. Alguma semelhança com o que a gente está vendo aqui? Coerção de testemunha para dar o depoimento que eles queriam? Olha só o que é ensinado. Não é estranho que a gente vê acontecendo em outras áreas, é o que está sendo ensinado nas faculdades. Apresentaram uma conversa de WhatsApp que eles consideraram racista e tentando fazer com que a interpretação deles fosse prova cabal de racismo. Disseram que eu estava mentindo. Ou seja, nós queremos que você diga isso. Se você está falando qualquer coisa contrária, você está mentindo. Olha só o mesmo modus operandi. PAD não poderia ser aberto por questões fora da universidade. Ainda de acordo com Vitor, mensagens como essa, que não tinham relação com a ex-namorada, obtidas de forma ilícita e que se referem a fatos externos ao ambiente acadêmico, nem deveriam ser analisadas no PAD, mesmo se tratasse realmente de crime. Tem aqui mostrando mais alguns detalhes, mas o principal é a gente entender que não é à toa. Esse é o modus operandi da esquerda, por isso que eles tomaram conta das instituições, faculdades, mídia, a questão, a seara bolha artística, todos esses lugares, eles foram se infiltrando aos poucos, e a partir do momento que eles começaram a obter a maioria de pessoas com esse viés, eles começaram a excluir pessoas com pensamento diferente. Para quê? Para ter só aquele grupinho que eles apoiam, que apoiam eles, aquela bolha. E hoje a gente vê, você vai numa faculdade federal aí, antro de esquerdice. Pessoal que derreteu completamente os miolos ali e só sabe falar besteiras, bobagens. E qualquer pessoa com pensamento divergente, eles usam o sistema, eles subvertem as regras ao seu bel prazer. Então, se não está escrito nada disso não, mas a gente vai criar aqui, vai desenvolver e pronto. Então, isso está sendo feito numa faculdade, o cara entrou na justiça, vai ter outras instâncias, já virou um absurdo, é um caso que está sendo noticiado, a gente precisa divulgar isso. Agora, e quando chega na mais alta corte com esse mesmo modus operandi, que não tem mais a quem recorrer? Esse é o problema do que a gente está vivendo. É isso o que virou. As instituições são isso. Então, se qualquer grupo... E não é só essa questão assim, de esquerda. Mesmo se tiver, vamos supor, foi desenvolvida uma direita radical que é contra essas ideologias, estão perseguindo. É errado. Da mesma forma. O problema principal é esse poder demais, esse poder concentrado na mão de poucas pessoas para poder fazer o que quiser. Esse é o principal problema.
Então é sistêmico. O problema está dentro do sistema, precisa ser consertado de dentro para fora, com mais liberdade, liberdade de expressão, liberdade de opinião, as pessoas podendo comercializar de forma mais livre, livre mercado. É isso, descentralizando, retirando esse poder concentrado que existe no sistema. Bom, é um caso absurdo, já tá tendo uma repercussão muito grande, mas eu acho essencial, fundamental que a gente compartilhe e mostre isso para outras pessoas, para ver o que tá acontecendo, o que são essas faculdades, a lavagem cerebral, para uma pessoa que tem um pensamento um pouquinho diferente ali, o cara basicamente ele tem que ligar o modo cama-leão ali, fingir que também acredita em tudo essa lereia aí, todas essas besteiras que eles acreditam, e tentar sair incólume dessa situação. Bom, minha visão é essa. Se você concorda ou não, você pode deixar aqui nos comentários. Eu acho importante ter esse contraponto. Se você tiver uma visão, acrescentar também aqui. E outras notícias pra gente poder trazer aqui no canal, pode deixar também no campo dos comentários. Se gostou, curta, compartilhe, que é muito importante a gente compartilhar e levar essa informação para mais pessoas. E se não é inscrito no canal, se inscreva aqui também. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.